Dia 14 de outubro de 2022, Coronel de Polícia reformado Paulo. Eu acabei de assistir a um vídeo do Grupo Visão da Tropa, onde o major de polícia veterano Luigi comenta, entre outras coisas, o fato de não estar sendo respeitado o mandamento previsto na Lei 9.537/21, no tocante ao recebimento pela via administrativa das licenças especiais e férias não gozadas. Primeiro, quero destacar da minha satisfação pela continuidade do canal, né? Um canal que já tem mais de 5.000 inscritos. Então, é um canal que pode ser um polo, né, para o desenvolvimento da nossa tão sonhada união. Um outro canal também que pode colaborar muito com isso é o canal da Major de Polícia veterana Miriam Ben, que mais uma vez aqui eu elogio pela qualidade dos esclarecimentos que ela presta. São dois canais que têm expressão e que podem servir de polo para promoção de união, como o nosso aqui, né, que está começando, que devagarzinho vai crescendo, também pode servir. Coronel Paulo, por que o senhor insiste em falar em união se nós sabemos que isso nunca existiu na Polícia Militar nem no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro? O senhor está insistindo numa fantasia, numa utopia. Eu concordo. União nunca existiu. A grande prova que eu tive sobre isso foi no movimento dos Barbonos, né? De 2007, quando coronéis de polícia da ativa, unidos ao grupo dos 40 da Evaristo, lideramos uma mobilização por vários itens, né? Solicitando ao governo estadual várias melhorias, mas principalmente melhoria salarial e melhoria das condições de trabalho da tropa. E naquele momento nós ficamos sozinhos, praticamente sozinhos. Então, quando o coronel bota a cara e ninguém vem junto, é porque a instituição tem uma dificuldade muito grande de se unir, né? Essa é a grande realidade, é a grande verdade. Sabe quando isso aconteceu antes na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Nunca. Depois de 2007, sabe quando aconteceu de novo? Até a presente data, 15 anos depois, nenhuma outra vez. Então era um momento especial na história da Polícia Militar. Mas se perdeu. Nem esse movimento conseguiu promover a união. Coronel, então o senhor está confirmando que não vamos conseguir nos unir nunca. Quando eu falo em união, vamos supor que a conta feita pelos membros da comissão esteja certa e nós sejamos em torno de 78 mil veteranos, pensionistas e sequelados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Aí vamos dar um corte. Vamos baixar para 50 mil. Não tem nenhuma ilusão de que um dia os militares do Estado do Rio de Janeiro, ativos, veteranos, pensionistas e sequelados, promoverão uma união que alcance 50 mil pessoas. Mas se nós conseguirmos promover uma união de 10% desses 50 mil,
nós temos 5 mil, e 5 mil exercem uma pressão política extraordinária, sempre ordeira, pacífica, sem prejudicar a população, sem praticar crime, sem praticar transgressão da disciplina, mas uma pressão política gigantesca. Mas eu concordo. Sempre concordei que é muito difícil promover a união, só que você assiste o vídeo que eu falei, você vai observar que em mais um ponto o governo do estado está desrespeitando a lei para não pagar, para não gastar dinheiro conosco. É preciso que o veterano, a pensionista e o sequelado coloquem na cabeça que isso é uma tendência. Eles querem gastar. Eles quem? Os políticos. Os políticos brasileiros. Os responsáveis por tudo isso de ruim que existe no Brasil. Eles querem cada vez gastar menos conosco. Veja a situação dos aposentados do INSS. Eles querem gastar cada vez menos. Eles nos consideram um gasto enorme que não traz nenhum retorno. Eles esquecem o que nós fizemos, que nós dedicamos a nossa vida ao trabalho. Esquece completamente. Então tem que botar na cabeça, eles querem gastar cada vez menos com aposentados e pensionistas, e no nosso caso, com veteranos, pensionistas e sequelados. Eles querem gastar cada vez menos, eles tentam dar o jeito deles. No Rio de Janeiro conseguiram. O governador Cláudio Castro conseguiu dar 2 aumentos para os ativos e 1 para os inativos. Ele desde janeiro sabe que isso é ilegal. E já se passaram 10 meses e ele ainda não resolveu administrativamente. Então ele está conseguindo o intuito dele. Agora ele foi reeleito e ele vai ter que pagar, porque o judiciário está começando a garantir o nosso direito. E o judiciário será sempre o nosso socorro, porque eles vão tentar sempre isso. E nós ainda temos um complicador contra nós, que é uma coisa excelente, diga-se de passagem. É uma situação excelente. O brasileiro cada vez vive mais. Então, o grupo dos aposentados ou pensionistas lá do meio civil, e aqui o nosso, dos veteranos, das pensionistas, dos sequelados, ele vai, a tendência é ele aumentar cada vez mais. Ano que vem nós devemos ser mais. No outro ano nós seremos mais. Então eles querem pagar menos, querem gastar menos com esse grupo e o grupo vai ficar cada vez maior. Olha que complicação para nós. Se nós não formos unidos, se nós não tivermos força, é fundamental. Nós podemos, na vida, empurrar algumas coisas com a barriga. Todo mundo faz isso. Decidir 1 milhão de coisas. Aí você, essa daqui eu vou deixar aqui no canto. Vou dar um exemplo meu. Eu sou sócio da AOMAI, antigo COR, que funciona nas mesmas instalações da AMRJ. Pelo que eu sei, a associação está praticamente extinta. Está fechada, inclusive. A única funcionária faleceu, o presidente acabou o tempo dele, veio a pandemia, não teve uma nova eleição, então eu nem sei quem está respondendo atualmente pela AOMAI. E todo mês, no meu contra-cheque, vem um desconto para a AOMAI. Ou seja, eu estou pagando uma associação
que está completamente inerte. Eu estou pegando meu dinheiro e jogando fora, vamos dizer assim. Mas como a mensalidade é de R$ 50, eu vou adiando buscar uma solução para essa situação. Agora, se eu for num médico e o médico disser assim, como já disse para mim, olha só, a pressão está um pouco alta, o senhor tem que fazer uso contínuo de um remédio para controlar a pressão. Eu tomo todo dia. Todo dia. Eu não quero correr o risco de ter um pico de pressão. Se eu chegar num médico, se qualquer um de nós chegar num médico para fazer um exame qualquer e o médico disser assim, olha, o senhor vai ter que fazer uma cirurgia e com uma certa urgência. Mas por que, doutor? Não, o senhor está com isso, essa situação só se resolve através de uma cirurgia. E tem que ser logo. Mas por quê? Porque senão o senhor morre. Aí você vai empurrar com a barriga a decisão de fazer a cirurgia ou não? Claro que não. Então, a união nossa é uma coisa que a gente não pode protelar. Quanto mais a gente protelar, mais grave o quadro vai ficar contra nós. Não é difícil de entender isso. É só analisar os fatos. É construir uma informação através dos informes que vão chegando. Nós estamos há 10 meses sem receber a grana. O governador sabe desde o dia seguinte que ele sancionou a lei que aquilo era uma ilegalidade. Não pagar a grana para nós. E nós estamos aí há 10 meses. Eu lembro que lá no começo, alguns subtenentes que recebem consumo de segundo tenente fizeram comentários aqui no nosso canal dizendo que estavam recebendo 3.000 a menos que o equivalente no serviço ativo, que era o segundo tenente da ativa. Quer dizer, esses subtenentes, eles já têm R$ 30.000 de atrasados. Olha, quanto mais o governador protelar essa decisão, quanto mais ele empurrar com a barriga, maior vai ficando essa conta. Então, é preciso que nós nos esforcemos, cada um de nós, para atrair outros companheiros, para que surjam ideias, para que nós possamos promover essa união. Essa união, na minha opinião, ela é indispensável para a sobrevivência. Indispensável para a sobrevivência. É como se fosse uma cirurgia de emergência. Se o senhor e a senhora ficarem empurrando com a barriga, ficarem pensando só no caso específico e não entendendo o todo da situação, nós vamos ficar cada vez mais fracos e eles vão fazer cada vez pior. Cada vez pior. Tomara Deus que eu esteja completamente errado. Que o meu raciocínio seja totalmente absurdo. E que os políticos brasileiros não queiram cada vez menos gastar o dinheiro público com aposentados, pensionistas, veteranos, pensionistas e sequelados. Tomara Deus que eu esteja errado. Agora, se eu tiver certo, e se nós não promovermos em caráter de urgência a união, descobrimos uma fórmula de como fazer isso, nós vamos sofrer muito.
principalmente os futuros veteranos e as futuras pensionistas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes desde 2007.